todas as vezes que o governo defende sair do isolamento, não esqueçam que as condições são muito desiguais, né, de saída desse isolamento. Do mesmo jeito que são muito desiguais de permanecer no isolamento. Tá? Então, quando o governo diz, olha, a gente vai ter que sair do isolamento, porque senão as pessoas que não podem se isolar vão morrer de fome, porque vão perder emprego, é estranho que ele esteja interessado exatamente na população que está morrendo de fome por conta do desemprego. Na verdade, é a população que está morrendo de fome desde sempre, né? Exatamente diante de um governo que diz que as políticas sociais são gastos desnecessários, tá certo? Em outros lugares do mundo, o que é que tem acontecido? Diante dessa situação, desse imbróglio entre freio brusco na economia, a possibilidade de perder empregos, uma quantidade enorme de recursos foi injetado na economia, inclusive com condicionalidades para as empresas que recebessem esse apoio, para não demitirem, por exemplo. Seria uma possibilidade, absolutamente. Aliás, tem várias alternativas a isso. Recentemente, um ex-ministro tucano, né, um economista renomado brasileiro, defendeu que o que a gente deveria fazer agora, na verdade, é imprimir mais moeda. Imprimir mais moeda para fazer circular mais recursos no momento em que a economia não está sendo produtiva, porque tem um freio. Você tem, na verdade, uma situação que parece, de fato, uma guerra. Né? Não tem gente produzindo, a economia parou. Agora, qual é o discurso de uma parte do empresariado, qual é o discurso principalmente alinhado com o governo? É de que não, vocês têm que ir para a rua. Vai morrer naturalmente. Vocês vão se expor, afinal de contas, vocês não podem mesmo se defender. E o governo também não pode garantir nada, não. Então, vamos tocar novamente a economia. É uma postura tão moralmente insustentável quanto ela é tecnicamente insustentável. Os trabalhadores que vão estar expostos à pandemia, pelo simples fato de quererem defender o seu trabalho, são os trabalhadores que vão morrer mais. Sim. Tá certo? Então, você vai ter uma crise, na verdade, né, de mão de obra. Você pode ter uma crise de mão de obra. Né? Você pode ter uma crise generalizada de consumo. É uma situação que tem se colocado de uma maneira tão inescapável, tão incontornável, que você tem defensores de muito tempo, né, da estratégia econômica neoliberal assumindo posturas que são keynesianas. Está todo mundo falando sobre Armínio Fraga, André Lara Rezende, são pessoas que têm escrito correntemente, cotidianamente, muito mais alinhadas com a atual situação, com a atual postura do FMI, de que os governos têm que ser mais ativos na redução das desigualdades e na manutenção de um mínimo de bem-estar social, enquanto você tem no ministro da Economia aquele que vai defender um tipo de estratégia que nenhuma parte do mundo defende mais. Alan Greenspan, acho que em 2010, quando ele estava saindo do FMI, ele já estava falando isso, que o modelo neoliberal havia falhado e que o keynesianismo estava em alta, né? Que as pessoas deveriam rever alguns conceitos, isso em 2010. E preste atenção, Léo, é porque é muito importante que a gente diga isso. Quando alguém como ele diz que o neoliberalismo, a gente pode falar um pouco mais sobre o que danado é neoliberalismo, não deu certo, ele não está dizendo não deu certo porque tornou-se um sistema desumano. A fala de um economista, né, desse tamanho, com esse grau de importância, não deu certo porque não entrega aquilo que ele foi feito para entregar. Ele não entrega crescimento do PIB sustentável, nem entrega um crescimento significativo da produtividade. Veja só, no meio disso tudo, está todo mundo falando não é a hora de fazer economia, não é a hora de permanecer com as estratégias de austeridade fiscal. Você tem os representantes da área da economia no governo dizendo, olha, tudo bem, vamos assumir algumas responsabilidades para evitar que a população fique desamparada, principalmente os empregadores, as empresas, os bancos principalmente, porque a quantidade de recursos gerada, entregue aos bancos, para socorro aos bancos, foi absurdamente desproporcional ao recurso que é gerado para apoio emergencial à população. Né? Aí diz, assim que passar a pandemia, voltamos, portanto, aos mecanismos de ajuste fiscal e de austeridade. Olha, o argumento que sustentava a própria estratégia de austeridade está sendo posto em xeque. E está se colocando exclusivamente de que isso é um momento incomum, tá? E que deve ser, na verdade, tratado como algo incomum. E aí, Léo, talvez a parte mais geral, mais, digamos, mais macro dessa situação toda, é que a gente está diante, de fato,
de crises cada vez mais constantes, que são estruturais da própria sociedade funcionando segundo uma lógica capitalista.